Olá, meus amigos e minhas amigas. O Irã enviando navio de guerra para o Mar Vermelho. A Turquia bloqueando a entrada do Mar Negro para 2 navios britânicos. A troca de ameaças entre Putin e Zelensky e os bombardeios que mais uma vez afetaram cidades e vidas de civis nesse segundo dia do ano estão entre os assuntos que abordaremos nesse vídeo. Bom, segundo as autoridades ucranianas, ataques de mísseis russos mataram 5 pessoas na Ucrânia. Esses ataques teriam atingido a capital Kiev e a cidade de Kharkiv, que fica no nordeste do país. Segundo as informações, foram mísseis e drones russos que atingiram a cidade hoje cedo, terça-feira, deixando, além de 5 mortos, dezenas de feridos. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, postou em seu perfil no Telegram que 2 pessoas morreram depois que um prédio de apartamentos pegou fogo, em consequência de um míssil que atingiu o distrito de Solomiansk da capital ucraniana. Já em Kharkiv, uma mulher de 91 anos teria morrido em consequência de um ataque de míssil que deixou uma cratera de vários metros de profundidade perto de prédios residenciais. As informações sobre Kharkiv foram dadas por Olesy Nerubov, que é governador regional da cidade. Nos arredores de Kiev, um casal foi morto e, segundo a administração regional, mais 11 pessoas ficaram feridas. Bom, mas como já virou hábito, pau que dá em Chico, dá em Francisco. E, infelizmente, essa lógica do olho por olho tem deixado um grande número de civis cegos. É que do outro lado também houve ataques. E, novamente, a região fronteiriça de Belgorod foi o alvo preferencial da retaliação ucraniana. Com isso, fica cada vez mais claro que as armas ocidentais estão atingindo o território reconhecido. Nesse ataque ucraniano, que também aconteceu hoje, terça-feira, um homem foi morto e 7 pessoas ficaram feridas, e isso segundo o Ministério da Defesa e autoridades regionais. O governador regional, Vyacheslav Gladkov, disse que o homem foi morto por um míssil que caiu ao lado de seu carro e 4 pessoas teriam ficado feridas em um mercado de veículos. No geral, autoridades disseram que as defesas aéreas russas haviam derrubado 17 alvos aéreos ucranianos, incluindo foguetes disparados de lançadores de múltiplos mísseis, e que várias casas e carros foram danificados. A Rússia está mais uma vez tentando mergulhar a Ucrânia na escuridão, com um ataque em grande escala à infraestrutura civil. Temos informações oficiais sobre 5 mortos. Pelo menos 115 ficaram feridos, incluindo crianças e famílias inteiras. Os esforços de resgate continuam. Promotores e investigadores estão documentando esses crimes que eles chamam de bárbaros. Prédios residenciais, gasodutos e instalações de energia nas regiões de Kiev, Kharkiv e Kherson, bem como na capital, foram danificados. Eles afirmam que essa guerra da Rússia contra civis é um ato flagrante de terror, pontinho, pontinho. Isso é um lembrete claro para o mundo. Apenas ação decisiva pode impedir que terror, pontinho, pontinho, repitam suas atrocidades. O terceiro dia consecutivo de ataques aéreos à Ucrânia seguiu um aviso do presidente Vladimir Putin na segunda-feira de que um ataque aéreo ucraniano à cidade russa de Belgorod, que Moscou disse ter matado 25 civis, não ficaria impune. Prédios residenciais da capital ucraniana estavam em chamas. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, disse que os destroços de mísseis haviam caído a metros de distância, deixando uma cratera. Os serviços de emergência disseram que também recuperaram um corpo no 8º andar do prédio danificado. Em mensagem no Telegram, o presidente ucraniano disse que os russos não ficarão impunes diante da morte dos ucranianos. A Rússia responderá por cada vida que tirou. Bom, gente, quando olhamos a fotografia estática do terreno hoje, percebemos que quase 2 anos após a invasão, a Rússia mantém faixas de território no leste e no sul da Ucrânia, e não há perspectiva de fim para a guerra. A esperança de uma reviravolta anunciada pela Ucrânia em meados do ano passado, uma contraofensiva, é retratada pela Rússia como um grande fracasso. E as linhas de frente mudaram pouco nos últimos meses. Essa é a foto geográfica que temos hoje. O que tem assustado bastante a Ucrânia é essa proximidade do inverno. Parece que regiões têm sido realmente ameaçadas com a falta de energia e, nesse momento de inverno, a falta de energia é algo muito sério. É o caso, por exemplo, do distrito de Pachesky, que teve gasodutos danificados, além de eletricidade e água cortadas em outros distritos da capital. A empresa privada de energia, DTEC, vem trabalhando para tentar restaurar a energia, mas as interrupções trouxeram de volta memórias do inverno passado, quando a Rússia bombardeou a rede elétrica com mísseis, causando frequentes interrupções de energia e mergulhando milhões na escuridão. Segundo o chefe do exército, general Valery Zaluzny,
as defesas aéreas ucranianas, reforçadas com o suprimento dos aliados ocidentais de Kiev, derrubaram os 10 mísseis Kinzhal inbound no mais recente ataque, bem como 59 dos 70 mísseis de cruzeiro. O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, pediu aos aliados ocidentais de Kiev que acelerem o fornecimento de sistemas de defesa aérea, mísseis de longo alcance e drones de combate. Apesar dos recentes entraves no fornecimento de ajuda financeira tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, a chegada dos últimos pacotes ainda mantém o ânimo e a esperança ucraniana de que a ajuda pode ser retomada. O Reino Unido fez uma recente promessa que pode ter grande importância para o conflito, principalmente em uma região que representa uma importante rota de escoamento comercial para o Mar Negro. Note que nós já estamos tendo problemas quanto à circulação marítima no Mar Vermelho, próximo ao Canal de Suez, e algumas empresas já estão optando por custear a África, ou seja, encarecendo os custos com frete, automaticamente o custo da mercadoria transportada. Sobre isso falaremos já já. Então, esse interesse do Ocidente em relação aos gargalos marítimos tem sido crescente, e cada vez mais a participação deles em situações de conflito que afetam essa circulação tem se tornado mais efetiva e relativamente mais direta. Isso pode ser evidenciado na tensão diplomática que se desenha entre o Reino Unido e a Turquia. Mas o que estaria acontecendo? Bom, é que a Turquia disse exatamente hoje, terça-feira, que não vai permitir que 2 navios britânicos caça-minas transitem pelas águas a caminho do Mar Negro para serem usados pela Ucrânia. O argumento usado pelos turcos para justificar essa atitude de bloqueio é que isso violaria um pacto internacional sobre a passagem em tempo de guerra pelo estreito. Como sabemos, aqueles estreitos são historicamente importantes, tanto para a Rússia quanto para a Turquia, e mais uma vez essa importância geopolítica se manifesta. Ankara não foi pega de surpresa, logo sua atitude faz parte de uma ação planejada e cujas consequências geopolíticas já foram pesadas e calculadas. Eu afirmo isso pelo fato de que o Reino Unido já havia dito no mês passado que transferiria 2 navios caça-minas da Marinha Real para a Marinha Ucraniana para ajudar a fortalecer as operações navais do país em sua guerra com a Rússia. Já comentamos bastante aqui no canal sobre a dificuldade que a frota russa do Mar Negro tem enfrentado diante dos drones navais ucranianos. A minagem tem sido um dos recursos russos para se defender desse tipo de agressão. Diga-se de passagem, em questão de minagem, os russos têm demonstrado bastante eficiência, inclusive na contenção da contraofensiva ucraniana que tem malogrado. A Turquia, que apesar de não fazer parte da União Europeia, é membro da OTAN, informou aos aliados que não permitiria que os navios usassem os estreitos de Bósforo e de Dardanelos enquanto a guerra na Ucrânia continuasse. Quando a Rússia lançou sua invasão na Ucrânia em 2022, a Turquia acionou a Convenção de Montreux de 1936, que está em vigor, bloqueando a passagem de navios militares para as partes em guerra. O pacto isenta navios que retornam às bases. Eles afirmaram que haviam implementado a convenção de forma imparcial e meticulosa para evitar uma escalada no Mar Negro. Fazendo uma ponte desse tema, que envolve transporte marítimo e poder naval, saímos do Mar Negro e vamos para o Mar Rubro. Que combinação maravilhosa! Rubro-negro, preto e vermelho. Vamos lá então? Os preços do petróleo subiram na primeira sessão do novo ano. Para vocês terem uma ideia, enquanto eu gravava esse vídeo, as ações do Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, estavam na sua maioria no vermelho. Talvez apenas uma realização. Bom, no entanto, a Petro 4, principal papel da Petrobras, está nesse momento em que gravo o vídeo com 1% de valorização. Isso talvez possa ser explicado pelo risco de que possa haver uma interrupção no fornecimento do Oriente Médio após o último ataque a um navio de contêineres no Mar Vermelho. Mas também, é claro, pela esperança dada pelo presidente chinês de que haja um aumento da demanda chinesa. O petróleo Brent subiu 49 centavos, ou 0,6, para $77,53. Bom, como vocês sabem, helicópteros dos Estados Unidos no domingo repeliram um ataque das forças Houthis apoiadas pelo Irã a um navio de contêineres da Maersk no Mar Vermelho. Isso resultou no afundamento de 3 embarcações Houthis, além da morte de 10 dos militantes. O interessante é que os Houthis não se intimidaram e atiraram contra as aeronaves americanas. E isso passa a mensagem de que eles acreditam realmente no que estão fazendo. Claro que um incidente como esse alimenta o risco de escalada do conflito no Oriente Médio, o que já temos visto acontecer de alguma forma nos últimos dias. Apesar da atuação militar dos Estados Unidos, a transportadora dinamarquesa proprietária do navio
disse que decidirá na terça-feira se retomará o envio de navios pelo Canal de Suez via Mar Vermelho ou direcionará pela África. Lembra no vídeo do canal em que eu tratei da questão do risco para a economia mundial? Esse risco pode ter consequências que afetam não apenas os envolvidos diretamente com o conflito, mas até mesmo o meu e o seu bolso. Um conflito mais amplo pode fechar vias navegáveis cruciais para o transporte de petróleo, por exemplo. Ao menos 4 petroleiros transportando diesel e combustível de aviação do Oriente Médio e da Índia para a Europa estão navegando em torno da África para evitar o Mar Vermelho. Isso foi evidenciado pelos dados de rastreamento de navios. Sabe qual foi a consequência direta da interferência americana contra as embarcações dos Houthis? Mais combustível na fogueira. O governo do Irã enviou ontem ao Mar Vermelho o destroyer Alborz, que faz parte da 94ª Flotilha da Marinha do país. Claro que, segundo a Marinha iraniana, o envio do navio de guerra faz parte de missões regulares em águas internacionais. No entanto, fica claro que a chegada da embarcação vem depois que helicópteros dos Estados Unidos abriram fogo contra os grupos Houthis, que, claro, haviam destruído o navio de carga da Maersk na região do Mar Vermelho. Veja o que disse o Comando Central dos Estados Unidos sobre a atuação contra os Houthis. Os helicópteros da Marinha dos Estados Unidos responderam ao fogo em legítima defesa, afundando 3 dos 4 barcos e matando as pessoas a bordo enquanto o 4º barco fugia da área. Fica cada vez mais claro como canais e estreitos vêm ganhando importância nesse momento de disputa geopolítica que, apesar de tão distante de nós, pode afetar profundamente nossa vida, nosso consumo e também nossos investimentos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.